Quer saber por que tanta criança está se afastando da Bíblia mesmo indo à igreja? Esses 3 erros explica e eu te convido a ficar até o final para aprender como se livrar, eliminar eles da educação dos seus filhos ou dos seus alunos. Olá, eu sou a Roseli Silva, criadora deste canal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Muitos pais se perguntam por que as crianças estão cada vez menos interessadas na Bíblia. Compram versões infantis, levam para a igreja, incentivam a leitura, mas mesmo assim o coração delas parecem distantes da palavra de Deus. E na maioria das vezes o problema não está na Bíblia, está na forma como ela tem sido apresentada. E aqui está o primeiro erro: transformar a Bíblia em obrigação, não em relacionamento. A leitura bíblica diária não é uma obrigação simplista. Quando a criança só escuta, vai ler a Bíblia porque tem que ler, ela passa a associar a palavra a cobrança, regra e peso. A Bíblia deixa de ser um lugar de encontro com Deus e vira mais uma tarefa de rotina. Deus nunca planejou que a palavra fosse um fardo, mas uma fonte de vida, consolo e direção. Muita gente acredita que a disciplina espiritual começa forçando hábitos. Então a Bíblia vira algo como um dever de casa. Senta, abre, lê, fecha e pronto. O problema é que o coração da criança não foi alcançado, só o comportamento. Quando a palavra entra neste lugar de cobrança, ela passa a competir com tudo que a criança gosta. Brincar é leve, conversar é leve. A Bíblia não, a Bíblia é um peso. E tudo que pesa demais acaba sendo evitado. Deus nunca pensou na Bíblia, na Escritura Sagrada, como um checklist diário, mas como um convite para caminhar com Ele. A criança precisa perceber que a Bíblia é onde Deus fala, orienta, consola e responde perguntas, não apenas um livro que precisa ser lido para agradar os adultos. Quando os pais se sentam juntos, comentam história, fazem perguntas simples, oram sobre o que leram e mostram interesse real, a Bíblia deixa de ser tarefa e vira encontro. Não importa a quantidade de capítulos que foram lidos, desde que você tenha conseguido se conectar com Deus. Crianças que sentem obrigadas a ler, fogem. Crianças que sentem convidadas a conhecer Deus, se aproximam. E isso que precisamos alcançar como educadores cristãos. O segundo erro é falar da Bíblia, mas não viver a Bíblia dentro de casa. As crianças aprendem muito mais pelo que veem do que pelo que ouvem. Não adianta ensinar sobre oração, perdão, amor e fé se no dia a dia elas só veem brigas, ansiedade, reclamação e decisão sem Deus. Quando a Bíblia não aparece nas atitudes dos pais, ela perde autoridade no coração dos próprios filhos. Em muitas casas, a Bíblia fica aberta na estante, mas fechada na rotina. Ela é citada nas conversas, usadas para corrigir os filhos, lembradas nos cultos, mas quase nunca aparece nas atitudes dos pais. As crianças escutam sobre amor, mas presenciam gritos. Escutam sobre perdão, mas vê mágoas durante a semana. Escuta sobre confiar em Deus, mas observam adultos desesperados diante de qualquer problema. E sem perceber, eles aprendem que a Bíblia é bonita no discurso, mas opcional na prática. Os filhos não precisam de pais perfeitos, precisam de pais coerentes. Gente que erra, pede perdão, ora junto, busca a Deus quando não sabe o que fazer. Quando a palavra sai do papel e entra nas decisões da casa, ela ganha vida. Quando vira só discurso, perde força. A fé que transforma uma criança não é a que se fala alto, é a que se vive todos os dias, nas pequenas coisas. E o terceiro erro é ensinar a palavra sem torná-la compreensível e aplicável à realidade da criança. Às vezes falamos em linguagem de adulto, usamos termos difíceis e histórias sem conexão com o que elas vivem na escola, em casa ou com os amigos. A criança precisa entender que a Bíblia fala sobre medo, alegria, escolhas, obediência, amizade, coisas que fazem parte do mundo dela. Às vezes a gente entrega a Bíblia para a criança como se ela fosse um adulto em miniatura. Lemos textos longos, usamos palavras difíceis, falamos de contextos que elas nunca viveu e depois nos frustramos porque ela se distrai, boceja ou perde o interesse. O problema todo não é falta de espiritualidade, falta conexão e compreensão do que está sendo lido. Imagine alguém explicando matemática avançada para quem ainda está aprendendo a somar. Não é rebeldia, ela só não está compreendendo ainda. Quando a palavra não conversa com o mundo da criança, ela vira algo distante. Histórias que não fazem sentido, lições que parecem abstratas demais, sem conectar com o coração delas.
Este tipo de ensino não chega no coração da criança. A Bíblia começa a ganhar vida quando entra na rotina, quando fala sobre dividir brinquedos, lidar com medo à noite, quando fala sobre obedecer quando é difícil, quando fala sobre confiar em Deus antes de uma prova na escola. É aí que a criança entende, Deus fala comigo também. Não basta ensinar o que está escrito, é preciso mostrar como aquilo se vive hoje. Quando a palavra encontra o cotidiano da criança, ela deixa de ser só história antiga e passa a ser direção para a vida. Quando a Bíblia deixa de ser peso, passa a ser exemplo vivo dentro de casa e se torna algo que a criança consegue entender e viver. Ela não se afasta, pelo contrário, ela se aproxima naturalmente. Quando esses erros que comentamos deixam de existir, algo começa a acontecer, não só na criança, mas também em quem ensina. A Bíblia deixa de ser um peso e passa a ser um lugar de encontro. A criança já não se aproxima por obrigação, mas por interesse. Ela começa a fazer perguntas, a lembrar das histórias e quer orar sozinha. Percebe que Deus está no dia a dia dela. A fé deixa de ser algo emprestado dos adultos e começa a se tornar pessoal, sabe? E ao mesmo tempo o coração dela se torna mais sensível à voz de Deus. Em vez de resistir às coisas espirituais, ela passa a responder com naturalidade. A palavra começa a moldar escolhas, comportamentos e emoções desde cedo. E isso constrói uma base espiritual forte para os adolescentes e para a vida adulta. A palavra começa a moldar suas escolhas, comportamentos e emoções desde cedo, e isso constrói uma base espiritual forte para a adolescência e para a vida adulta. Para o educador, seja pai, mãe, professor ou líder, a relação também muda completamente. Ensinar deixa de ser cansativo e frustrante. Já não é mais briga para a criança prestar atenção ou participar. Surge diálogo, interesse, troca, o ensino flui. Mais do que isso, o adulto também cresce espiritualmente, porque passa a ensinar com exemplo de verdade, com conexão real. A casa inteira muda, o ambiente muda, as conversas mudam. A presença de Deus se torna algo natural, não algo forçado. A criança desenvolve fé genuína, não religiosa. O educador vive coerência, não só discurso. O lar ou a sala de aula se torna um terreno fértil para Deus agir. Quando a Bíblia é vivida, compreendida e apresentada como um relacionamento, ela não afasta, ela transforma. E transformação na infância gera frutos para toda a vida. Mãe, talvez hoje seu filho não esteja distante de Deus. Pode ser que ele só esteja distante da forma como a fé tem sido apresentada. Quando a Bíblia deixa de ser cobrança e vira encontro, quando sai do discurso e entra na vida, quando fala a linguagem da criança e caminha com ela no dia a dia, algo muda por dentro. Não nasce religiosidade, nasce relacionamento. E crianças que se relacionam com Deus não abandonam a fé com facilidade. Ainda dá tempo de construir esse caminho dentro do seu lar, na sala de aula, na igreja, com pequenas atitudes todos os dias. Porque a palavra que é ensinada com amor hoje é a fé firme que vai sustentar essa criança lá no futuro. E eu espero de coração que você tenha compreendido essa mensagem. Você quer aulas bíblicas prontas para ensinar seus alunos? Eu vou deixar o link da Visuais Bíblicos aqui embaixo para você conhecer. É super simples, só baixar e imprimir para aplicar na sua sala de aula. O valor é bem simbólico, tenho certeza que você vai gostar bastante. Agora, para você que é educador infantil, só para quem ensina crianças, que é um curso mais estruturado, dedicado para trabalhar no Ministério Infantil da sua igreja, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo também, tá bom? Obrigada por sua companhia até aqui. Se você gostou, já deixa o seu like, se inscreva aqui no nosso canal para o YouTube compreender que este vídeo é relevante e entregar para mais pessoas. Compartilhe ele com líderes e professores do Ministério Infantil da sua igreja, porque isso vai me ajudar bastante também. Um beijo no seu coração. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.